Somente falante nativo pode ensinar o italiano. Isso é uma grande verdade para quem acredita no ensino de italiano de um modo um pouco atravessado, e eu vou te explicar o porquê. Benvenuti al nostro canale, meu nome é Ana Luísa e eu sou licenciada em Letras Italiano, com mestrado sobre a literatura italiana do Renascimento e a formação da língua italiana, além de ter feito especialização didática na Università per Stranieri de Perugia. E eu quero te falar esse meu currículo porque, lendo um currículo assim, com uma professora que tem mais de 10 anos de experiência, com aí milhares de aulas já dadas, você quando olha isso, você acha mais interessante isso ou olhar um currículo de um italiano que é formado, por exemplo, em engenharia civil e aí ele chega no Brasil e começa a dar aulas de italiano para fazer aquela renda extra? Coloca aí, você prefere uma professora com formação específica para o ensino ou alguém somente pelo fato de ser falante nativo, mesmo que tenha uma formação não condizente com o ensino? Me diz aí nos comentários. Bom, vamos pesar essa balança e entender os motivos. Eu não estou aqui criticando que alguém que faz isso está errado, não. O que eu quero mostrar para vocês é um ponto de vista mais técnico mesmo. Quando a gente estuda italiano com alguém que tem uma formação didática específica para ensinar o idioma, você vai perceber que esse caminho tem etapas. Esse caminho tem etapas, tem uma lógica, tem uma estrutura a ser seguida, sempre visando a sua evolução no aprendizado do idioma. Agora, e eu quero te colocar nesse lugar, você que de repente é advogado, engenheiro, passou alguns meses na Itália e aí você sente que está um pouco difícil conseguir um emprego na sua área e você se propõe a ensinar português simplesmente por ser brasileiro. Você acha simples ensinar a nossa língua? Você tem técnicas que realmente visam uma evolução no aprendizado de uma forma consistente? Você consegue colocar cada conteúdo em seu lugar? Pois é essa questão que acontece com muitos italianos que chegam aqui no Brasil, que vêm aí dar aula como um caminho, né? Um caminho a se tentar, mas que não é a preferência que eles têm de trabalho. Agora, eu, por exemplo, e todos os professores da minha equipe, nós somos professores de italiano porque escolhemos seguir esse caminho. Então, o que a gente faz? Como é um caminho que a gente escolheu seguir, a gente vive se atualizando e se aprofundando no ensino, em técnicas de ensino, em didáticas de ensino e no que há de mais moderno no ensino do italiano. Isso tudo para te dizer que a gente não pode mais cair nesse mundo de confundir certidão de nascimento com diploma e com experiência. Acontece também que muitas vezes, isso é um caso que eu quero contar da minha experiência própria, durante a minha graduação eu tive aula com um professor italiano que era recém-chegado no Brasil e ele desdenhava as nossas dúvidas. Quando a gente perguntava, mas professor, por que essa palavra se pronuncia assim e não assim? Por que aqui a gente não coloca vírgula, se no português a gente usa muito mais as vírgulas, né? E aí ele fala pra gente, isso aí vocês não estão aprendendo porque vocês não querem. Não é proprio così. É bem complicado, né? Porque se ele não é falante da nossa língua, ele não entende as nossas dúvidas e o pior de tudo, ele nem se propôs a tentar entender. Então, quando você fala um curso de um idioma, e aqui, claro, estou focando no italiano, com alguém que é da sua mesma língua materna, o que acontece? Eu tive exatamente as mesmas dificuldades que você vai ter, porque é inevitável certas dúvidas e questões que nós, falantes brasileiros, temos em relação ao italiano, isso perpassa o estudo e o aprendizado de todo brasileiro, porque são dúvidas que vêm por comparação da nossa própria língua. Questo ha senso. Isso é incrível, eu já passei por isso, e aí o que acontece? Sendo professora com formação específica, eu desenvolvo as técnicas para superar essas questões e fazer, de fato, tornar o aprendizado do italiano um caminho possível e dar justificativas e fazer o aluno entender e compreender o que acontece, por que ele tem essa dúvida e, acima de tudo, por que essa dúvida é legítima e não é algo que represente a sua falta de capacidade para aprender o idioma. Molto, molto interessante. Claro que, se você pega o falante nativo de italiano que tem a formação e a compreensão da dificuldade do aprendizado do italiano, vai ser também um caminho incrível, que eu, inclusive, acho
super legal. Eu, às vezes, quando quero me aprofundar no italiano, preciso me dar uma atualizada em questão de vocabulário, eu contrato aulas avulsas com professores de italiano com formação acadêmica específica para continuar avançando no meu nível, né? Porque depois que você chega ali no nível C2 do idioma, você entra, às vezes, tem que tomar cuidado em entrar, ter cuidado para não entrar num patamar e se acomodar no idioma, achar que não tem mais o que aprender. Não falo. A língua está aí, né? Tem 1000 coisas para aprender, a língua está em movimento, tem novos vocabulários, novas gírias que vão surgindo no italiano, falado, enfim. É igual em português, né? Quantas vezes a gente, às vezes, está lendo um livro em português e se depara com uma palavra nova, né? Se isso acontece na nossa língua materna, porque não aconteceria na língua estrangeira. È vero. Quando a gente pensa em iniciar o italiano querendo falar somente com um nativo e achar que o nativo é o único que tem a competência de ensinar o italiano, lembrem-se, certidão de nascimento não é diploma e não vai ser necessariamente sinônimo de qualidade de ensino. Me contei aqui as experiências de vocês, isso eu acho que é um debate muito sério para a gente continuar aqui nos comentários, porque todo mundo vai ter um ponto de vista sobre isso e justamente esse vídeo pode ser um pouco provocativo, mas é de coração e muito sincero de uma professora aí que tem 10 anos de experiência de ensino, e eu acho que vale a pena a gente trazer isso à tona e discutir, porque, no fundo, todo mundo quer a mesma coisa. Todo mundo quer aprender italiano com qualidade, quer se sentir seguro no idioma e quer se sentir evoluindo. Então, deixe aqui os seus comentários, qual a sua opinião sobre o assunto e ativem, claro, os sininhos, porque toda terça-feira a gente tem vídeo aqui no canal. Estou esperando vocês aqui embaixo para a gente continuar o debate, hein? Até a próxima, ragazzi!